pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essa semana com o quadro Ecoterapia em Evidência. Vou aproveitar para discutir com vocês um pouquinho desse artigo que foi publicado ano passado, em 2019, e que traz muitas informações pertinentes para quem trabalha na área da ecoterapia. Como vocês podem ver, é um artigo que eu tenho utilizado muito na minha prática clínica. Ele já foi grampeado algumas vezes. Por isso eu escolhi, porque é um artigo que traz um mapeamento das publicações de 1980 a 2018. Então, para quem trabalha na área da ecoterapia, acho que esse vídeo vai ser bem instrutivo. Toca a vinheta e vamos nessa! Então vamos lá. Como eu falei, esse artigo foi publicado no ano passado, em 2019, por autores americanos, o Woody Fields. É um artigo de revisão sistemática de mapeamento, então existem formas diferentes de revisões sistemáticas. A revisão de mapeamento, ela não tem o objetivo de avaliar a qualidade dos artigos que vão ser mencionados aqui, mas sim de fazer uma descrição detalhada, orientando o desenvolvimento futuro de práticas baseadas em evidências. Então, é diferente, por exemplo, de uma revisão sistemática que visa analisar o nível de evidência científica, busca pesquisas com grande rigor metodológico, com ensaios clínicos randomizados. Então, aqui não. Aqui o objetivo foi realmente mapear o que tinha de publicação nesses 38 anos, de 1980 a 2018, no idioma inglês. Eles usaram alguns critérios de inclusão e exclusão que nós vamos falar já já. Que mais que a gente pode falar aqui de relevante desse artigo? Então, o objetivo, foi revisar sistematicamente pesquisas publicadas sobre ecoterapia. Eles utilizaram basicamente 9 bases de dados, que são essas que estão descritas aqui: EBISC, SNAIL, PSIinfo, PubMed, entre outras. Numa primeira busca, num primeiro filtro, eles encontraram 3.528 artigos. No segundo filtro, colocando os critérios de inclusão e exclusão, o que eles adotaram como critérios para incluir? Tinha que ser um artigo original, numa revista que tivesse sido revisada por pares, publicados em inglês, no idioma inglês, a partir de 1980, e focada com atendimento utilizando equinos, com hipoterapia. O que eles utilizaram como critérios de exclusão? Se o estudo não focasse em ecoterapia, se não utilizasse cavalo, se utilizasse simulador de ecoterapia, se não descrevesse exatamente o que tinha sido feito durante as sessões de ecoterapia, se não descrevesse o suficiente, que eu vou mostrar para vocês nas tabelas, e se não detalhasse a pesquisa. Então, eles chegaram num total de 78 artigos que foram colocados nesse artigo de revisão de mapeamento. O terceiro momento foi o momento de usar um filtro para extrair os dados. Então, 2 pesquisadores, 2 cientistas fizeram isso de modo independente, e aí iam construindo, então, os resultados, as tabelas, que eu vou mostrar para vocês. E o que esses autores nos trazem, então, na tabela 1? O primeiro autor de cada estudo, o ano em que o estudo foi publicado, o país em que o estudo foi desenvolvido e se aquele artigo trazia um conceito de ecoterapia, de hipoterapia, e que conceito era esse. Então, vou comentar as partes mais interessantes dessa tabela 1. E o que eu quero destacar nessa tabela 1?
Primeiramente, o aumento crescente na última década de publicação em ecoterapia. Isso aumenta muito a evidência científica e nos faz ter uma prática cada vez mais baseada em evidência. Mas o que me deixou muito feliz ao ler esse artigo foi que nessa tabela, ao trazer os países, né, que publicaram em ecoterapia, o Brasil só perdeu para os Estados Unidos e para a Coreia. Isso porque juntou a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Então mostra que nós temos uma ecoterapia forte no nosso país. Isso é muito legal. Isso deixa a gente empolgado para atender e fazer cada vez melhor. Além disso, essa tabela 1, ela traz algumas definições de ecoterapia trazida nos artigos e eu gostaria de comentar sobre algumas delas. Uma definição é que a marcha do cavalo fornecer um padrão de movimento preciso, suave, rítmico e repetitivo ao cavaleiro, que é muito semelhante à mecânica da marcha humana, que nós comentamos muito e vamos falar sobre isso em aulas futuras, sobre esse padrão rítmico, o quanto isso auxilia no meu aprendizado motor. Uma outra definição diz que hipoterapia é uma forma de terapia que usa o movimento de um cavalo como parte de um programa de terapia integrado, proporcionando ao cavaleiro oportunidades de treinamento postural e de força, gera uma estimulação sensorial integrada, incluindo sentidos, né, do sistema vestibular, tátil, visual e postural, gerando reações motoras, promovendo estabilização de cabeça e de tronco. Um outro autor chamou a atenção para os estímulos que são muito difíceis de se reproduzir em um outro ambiente de terapia e que isso cria um ambiente valioso para o aprendizado de novas estratégias motoras que poderiam ser usadas em atividades funcionais. E nós que atuamos em ecoterapia sabemos o quão rico, o quão estimulante é de fato um ambiente de ecoterapia. Legal isso, né? Na tabela 2, os autores nos trazem a descrição dos participantes, o N amostral, ou seja, quantas pessoas fizeram parte daquele respectivo estudo, a porcentagem do gênero masculino, a idade dos participantes e qual foi a avaliação padronizada para a caracterização dos sujeitos quando houve. O que essa tabela traz de interessante? Primeiro, traz uma informação que eu acho que já é previsível. 51% dos estudos ainda aborda sobre os efeitos da hipoterapia para crianças com paralisia cerebral. 10% com síndrome de Down e em seguida vem variados diagnósticos. Essa parte que eu achei fantástico. Você sabia, por exemplo, que há estudo com ecoterapia sobre traumatismo craniano, acidente vascular encefálico, esclerose múltipla, deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento, TDAH, autismo, desordens psicoafetivas, deficiência visual, dificuldades emocionais, de linguagem, dor na região lombar, distrofia muscular, idosos, câncer, síndrome de Moebius, ou seja, a ecoterapia está avançando cada vez mais, buscando evidências para variados diagnósticos. Vou falar agora um pouquinho sobre a tabela 3. Os autores trazem o provedor primário, ou seja, eles tentam identificar a titulação da pessoa que estava à frente da pesquisa. Em 71% dos casos eram fisioterapeutas, embora os autores relatam que muitos estudos não informam quem foi exatamente o provedor. Em relação ao número total de sessão, a durações foi de 80 a 90 minutos de duração de sessão, com uma média de 38 minutos. O número de sessões variou de 1 a 104, a média foi de 17,4 sessões,
variando de 1 semana a 1 ano. Além disso, eles relatam os componentes da ecoterapia, o que tinha sido feito, se o paciente montou a cavalo, se utilizou diferentes velocidades do passo do cavalo, se variou a posição do praticante sobre o cavalo ou não, se teve algum exercício terapêutico, o percurso que o cavalo executou, as atividades terapêuticas desenvolvidas. E o que eles observaram? Que o mais frequente, de fato, em 100% dos estudos, houve um momento em que o praticante montou a cavalo, seguido disso, o mais frequente foi, de fato, alterar a velocidade, alterar o passo do cavalo. Além disso, foi frequente as diferentes posições sobre o cavalo, as mudanças de posições e exercícios terapêuticos, como alongamento, exercícios para fortalecimento. Legal, né? Para finalizarmos, então, vou comentar rapidamente sobre a tabela 4, no qual os autores mostram que 99% dos estudos avaliaram os resultados, os desfechos de modo quantitativo, 75% dos estudos utilizaram como delineamento o estudo quase experimental, e os principais desfechos foram equilíbrio postural, marcha, postura, tônus, força muscular, frequência cardíaca e funções emocionais. Além disso, os autores colocam no final do estudo que a ecoterapia parece ser tão eficaz quanto a fisioterapia convencional. Já pensou a importância disso? Ou seja, mais uma vez, eu volto a frisar o quanto a ecoterapia tem transformado vidas. Isso nós que trabalhamos na prática clínica sabemos disso, mas tornar essa área cada vez mais baseada em evidência faz toda a diferença do mundo. Claro que se eu fosse comentar os 75 estudos que aqui estão e todos os embasamentos e tudo que foi feito nesse estudo, esse vídeo ficaria muito longo. Nós vamos trabalhar e estudar outros artigos, essa é a ideia também do canal, então vai ter oportunidade de a gente estudar vários estudos que aqui estão, mas eu achei muito válido trazer esse estudo primeiramente, porque ele faz justamente esse mapeamento pra gente. Espero que esse vídeo tenha sido bem instrutivo para você. E se foi, não deixe de compartilhar. Conhecimento só é válido se for realmente compartilhado. Esse aqui é o meu esqueminha de estudo. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da papelaria, adoro o esquema, adoro o mapa mental. Então vou deixar ele disponível para vocês. Espero que possam auxiliá-los também. E claro, não deixe de divulgar o nosso canal, não deixe de dar um like quando você assistir a qualquer vídeo deste canal, de indicar para outras pessoas. Só assim a gente vai fortalecer ainda mais a nossa tão amada ecoterapia. Conto com todos vocês, hein? Espero que, se você está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve logo nesse canal. Você vai fazer falta aqui. Inscreve logo.